Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso intensivão de fibra de vidro. É uma honra ter você aqui comigo, né? Nós vamos passar esses 3 dias juntos e eu espero que realmente vocês gostem do conteúdo desse intensivão que eu fiz com muito carinho para vocês, tá bom? Então, a gente vai participar desses 3 dias de curso, né? A gente vai aprender iniciantes de fibra, manutenção, formato bailarine, enfim, né, pessoal? O conteúdo vai ser, sim, realmente bem complexo, tá? A nossa primeira aulinha de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os produtos de preparação, tá? Então prestem muita atenção realmente, pessoal, porque a maioria das dificuldades, né, que as minhas alunas têm é relacionado aos materiais e eu expliquei bem detalhado para vocês, tá? E, né, vou mostrar o passo a passo aí também de como que eu realizo a estrutura de fibra com excelência e também vou demonstrar o meu atendimento de mesa para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do conteúdo e vamos lá. Então, pessoal, vamos começar primeiro, né, falando da cabine. Essa é uma cabine paralela, tá? Ela não é original, porque a original, o preço dela é bem superior, tá? Normalmente ela é na faixa de 300 a 400 reais. Essa daqui é uma paralela, normalmente é na faixa de 100 a 150 reais, depende de cada fornecedor, tá? Esse modelinho aqui chama cromado, que é exatamente, vem nessa coloração super linda. Essa cabine, ela é de 48 watts, tá? E como que é as funções dela, né, gente? A gente tem aqui o tempo, né, de 10, 30, 60 e o tempo total dela, né? Temos também o sensor, quando a gente coloca a mãozinha, a cabine acende, tá vendo? E assim, gente, vocês sempre me perguntam relacionado à cabine, né? Sempre indico de 48 watts, porque é uma cabine mais potente, tá? Principalmente que algumas pessoas têm a dificuldade de utilizar o gel da XD, então sempre comprem de 48 watts. E sempre fechada, tá, gente? Sempre fechadinha, tá vendo? Por quê? Porque quando a gente trabalha com uma cabine que ela é aberta, o vento vai interferir na secagem do produto, tá? Então, procurem sempre ter uma cabine de 48 watts, né? E sempre fechadinha, tá bom? E agora nós vamos entrar aqui, né, na lixa elétrica. Muitas meninas têm dificuldade também em saber qual que compra, né? Aqui existem dois modelos, tá? Esse primeiro modelo, ele tem um RPM de 30 mil. Ele já é uma lixa elétrica realmente destinada a alongamento, tá? E esse segundo modelo, ele é de 35 mil RPM, tá? A marca dele é Marathon. E essa lixa, gente, ela foi destinada à podologia, a fazer prótese dentária, tá? A diferença delas é em questão do RPM, né? Porque a velocidade desse é maior, tá bom? E o que que significa esse RPM, né? É a rotação por minuto, tá? Então, a gente tem essa cabine mais potente. Mas o que acontece? Essa lixa elétrica aqui, ela é mais profissional, né? Então, o investimento dela é muito mais alto. Vocês vão encontrar aí no mercado mais ou menos na faixa de 800 reais. Essa daqui não é que não seja profissional, mas ela é realmente mais destinada a alongamento de unha, tá? Então, vocês conseguem achar aí por um preço mais em conta, de 250 a 300 reais. Isso também depende do fornecedor, tá? Mas elas fazem o mesmo procedimento, elas têm basicamente como se fosse a mesma função, tá? Tem a velocidade, tem o tipo de rotação que dá pra gente inverter da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, tá? A função é igual. O que vai diferenciar realmente é a velocidade delas, tá bom? E para finalizar, né, gente, os equipamentos básicos aí que a gente precisa de ter para fazer o alongamento,
é o aspirador de pó. Não que ele seja obrigatório, tá? Mas ele ajuda muito, tanto em apoio de mão, como ele puxa o pó, tá? Então, para quem realmente tem o interesse de ingressar nessa profissão, é muito bacana vocês adquirirem, porque dá muita diferença. Eu gosto do mais simples, existem vários modelos, tá? Mas eu realmente gosto desse mais simples, pequenininho mesmo, porque ele não ocupa muito espaço. E eu não vejo diferença entre outros, né? Em questão de puxar o pó, tá? Então, normalmente, quando eu tô realizando atendimento, eu sempre ligo ele, ó. E aí, né, ao decorrer que eu vou fazendo o lixamento, ele vai puxando o pozinho, tá? Então, realmente, é bem bacana ter, porque dá uma diferença, assim, muito boa. E também não é tão caro, ele chega a ser na faixa aí de 100 a 150 reais, tá bom? E aí, pessoal, continuando na lista de material, né? O pincelzinho, tá? Formato língua de gato, numeração 6, que eu acho ele ótimo pra fazer ponto de tensão. Tem um palitinho de ferro, que é pra poder espalhar a fibra, porque eu gosto mais dele, que ele é bem fininho e é de ferro, fica mais fácil de limpar. A pinça de curvatura também, né, pra gente montar a estrutura aí direitinho. Cortador de unha pra gente poder cortar a fibra. Uma tesourinha pra gente também cortar a fibra, tá? As presilhas, pra gente poder manter a curvatura da unha, tá? Eu gosto de ter esses dois tamanhos, que são, esse é o P e esse é o G, tá? Porque vai depender da largura do dedo da cliente, tá? Porque se a gente coloca esse daqui, acaba que não cabe direito ou às vezes não fecha, tá bom? Temos também, né, o álcool 70 ou PrEP, fica a critério de cada pessoa, tá? Normalmente eu uso o álcool 70 mesmo. E o olhinho de cutícula, né, que é pra finalizar, que é esse aqui que eu utilizo. Agora, entrando, né, aí nas lixas manuais. Essa daqui, gente, é a lixa manual da OPI, tá? Esse formato dela é o bumerangue. A espessura dela é 100, 180, tá? Então, tem um lado que é mais fino e o outro que é mais grosso. Eu gosto desse formato porque fica mais fácil da gente fazer o lixamento técnico, tá? Tem essa lixinha aqui também, que ela não é igualzinho lixa de unha não, tá, gente? Ela é mais grossinha. Eu gosto muito dela também, porque tá vendo que ela é bem fininha, então ela consegue fazer um acabamento lateral perfeito, tá? Esse aqui é um investimento maravilhoso que vocês podem ter aí. E essa lixa aqui também, tá? Essa lixa é sensacional, gente. Essa lixa aqui chama lixa buffer, tá? Ela é uma lixa de polir. Aqui tá mostrando 100, 180, mas a espessura dela é mais fina do que essas, tá? Porque isso aqui é lixa de polir. E ela faz um acabamento realmente sensacional. E a durabilidade dessa lixa é muito maior do que as outras, tá? Então, o investimento nessa daqui é, assim, realmente sensacional, tá, gente? E aí, pessoal, agora a gente entrando um pouquinho aí nas brocas, né? Essa aqui são as brocas que eu utilizo, tá? Tanto que eu ensino em curso, como atendimento de mesa, tá? São brocas que eu realmente gosto demais. Essa primeiro aqui é a broca diamantada, tá bom? O modelo dela chama PM 718, tá? E aí, normalmente, a gente trabalha mais na área da cutícula com ela mesmo. Esse daqui é o mandril, tá? Normalmente ele vem no kitzinho também. Tem alguns que vêm assim pretinho, tem alguns que vêm que são todos de ferro, tá? E aí tem esse refil de lixa, tá vendo? E a gente encaixa ele exatamente dessa forma, tá bom? E aí vocês também conseguem, gente, comprar separados os pacotinhos, tá vendo? E aí essa espessura que eu utilizo aqui dessa lixa, ó, é a espessura 120, tá bom? E aí, eu gosto de utilizar ela porque eu utilizo ela como descartável, tá? Utilizei uma cliente, eu descarto. Essa daqui, eu utilizo pra fazer a curvatura, né? Que é essa partezinha aqui de baixo. A gente sempre tem que procurar trabalhar com uma broca mais fina pra gente não tirar a curvatura da unha, tá? Esse modelo de broca, gente, é o tungstênio, tá?
quando a gente, assim, muita atenção nesse momento, porque muita gente tem dúvida. As brocas de cerâmica e tungstênio, elas não têm numeração, tá? Então, realmente, é tirar a foto e mostrar para a vendedora qual que você quer. Então, normalmente elas são distintas por essa coloração, tá? O tom dela vai variando, algumas são mais larguinhas, que são para remoção, outras são mais fininhas, tá? Mas normalmente a gente utiliza mais a vermelha ou a azul. E aí, essa daqui eu utilizo para fazer a curvatura, né, da unha. Essa daqui eu utilizo tanto para manutenção, para a gente remover a unha natural da cliente aqui por baixo, né? Ou até mesmo em questão de acabamento, tá? Quando eu faço colocação, pra gente fazer um acabamento inferior aqui perfeito. E essa última aqui também é de tungstênio, tá? Eu gosto de utilizar ela na manutenção, tá? Por quê? Porque ela desbasta muito mais rápido, então eu consigo otimizar muito mais meu tempo ainda. Vocês vão acompanhar aqui, né, eu realizando a manutenção, então vocês vão ver eu utilizando essa lixa aqui, tá? Então, são esses modelos aqui que eu realmente utilizo tanto em atendimento de mesa como ensino em curso, tá? Eu tô aqui mostrando pra vocês, tá bom? Então, lembrando que somente as brocas diamantadas têm numeração, tá, gente? O restante não tem numeração, ok? E agora, pessoal, nós vamos entrar, né, pra falar da fibra. Muita gente tem dificuldade, às vezes, em adquirir uma fibra, porque não sabe distinguir a qualidade, tá? E a qualidade da fibra, gente, é de extrema importância, tá? Ela realmente interfere muito no alongamento, tá? Essa fibra que eu utilizo é da Boutique Nails. Eu vou deixar o WhatsApp e o Instagram deles aqui na tela pra vocês, tá? A fibra dela é simplesmente sensacional, tá, gente? É bem fininha, tá? A fibra dela, vocês podem ver que é bem fininha, tá vendo? Não é aquela fibra molhada que fica muito juntinha, porque isso também atrapalha, tá? Então, realmente, a fibra, ela tem que ser bem sequinha, tá vendo? Ela tem que ser bem fininha, ela tem que ser super flexível, tá vendo? Ela não pode ser dura, tá? Por quê? Quando a gente trabalha com uma fibra muito dura ou muito grossa, isso vai atrapalhar da gente misturar o gel na fibra. Então, isso pode causar descolamento, às vezes a unha sai toda por inteira, ou fica aquele alongamento aparente também, né? Fica mostrando aqueles fiapinhos. Então, o alongamento não fica esteticamente bonito, tá? Essa fibra aqui é da Boutique Nails, tá? Ela vende pro Brasil inteiro. Vou deixar o contato aqui dela pra vocês. E essa fibra aqui, gente, é realmente o que eu utilizo, tanto em curso como atendimento, como eu ensino aqui pra vocês também, tá bom? Ela é realmente sensacional. Vocês me acompanhando aí ao longo do curso, né, nesses 3 dias, vocês vão ver que essa fibra realmente, ela adere muito rápido no gel. Então, consequentemente, a gente também otimiza o nosso tempo na hora da gente fazer o alongamento. Porque se eu trabalho com só material que me dá dificuldade, consequentemente, né, eu não otimizo o meu tempo, tá? Então, podem adquirir essa fibra, tá, da Boutique Nails, que, gente, ela é sensacional. É uma loja aqui de Belo Horizonte, e ela entrega pro Brasil inteiro e vocês vão realmente amar. Então, pessoal, nós vamos entrar, tá? A maior dúvida de vocês, às vezes, é em questão de produtos de preparação, tá? Eu coloquei várias marcas aqui pra vocês verem, tá? São marcas que eu realmente já experimentei, já gostei e não tive nenhum tipo de problema. Tem outras marcas também que eu já experimentei, mas eu não tenho aqui, mas são muito boas, mas eu vou falar delas também, tá? A sequência mais importante que a gente tem sobre o produto de preparação é o quê? Primeiro, o desidratador, tá? Segundo, o primer. E terceiro, a capa base. Esses são os 3 passos que a gente tem que ter, tá? Nenhum substitui o outro, tá? O primer,
o primer não substitui o desidratador não substitui o primer. Se tem cada um tem a sua função, senão não existiria outros produtos, ok? Então, a gente tem aqui várias marcas, né, como eu falei pra vocês, tá? Já utilizei a linha completa tanto da Honigel, é o que normalmente eu utilizo em curso, em atendimento, tá? É uma linha que eu realmente gosto demais, tá? Tem a da Liriot também, que é uma linha mais em conta, só que é muito boa também, não dá nenhum tipo de descolamento, tá? Então, esse daqui também faz parte da linha Honigel. Esse também faz parte da linha Honigel. E aí, eu vou explicando pra vocês mais ou menos passo a passo, tá? Tem da D&Z também a linha, que ela também é sensacional e o preço dela é mais acessível, tá, gente? Então, esse daqui também é. E aí, a gente tem essa linha, que é da Fischheim, que todo mundo conhece. É uma linha super famosa, mas eu vou deixar no finalzinho pra eu falar uma coisinha pra vocês, porque dá muita repercussão, tá? Primeiro, eu vou explicar o passo a passo de cada material pra vocês entenderem. Como é o material que eu utilizei em curso, tá? Que eu mostrei pra vocês aí, essa é a linha que eu coloco nos meus atendimentos, nos meus cursos, enfim. É uma linha que eu realmente confio, tá? Não que eu não confie nas outras, são ótimas também, mas é porque eu me adaptei mais com a Honigel, tá bom? Gente, questão de material vai de cada profissional, coloquem isso na mente de vocês. Cada pessoa, ela se identifica com o material, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui diversas linhas, mas essa é o que eu mais gosto. Por exemplo, muita gente me pergunta da Volia. Os materiais de preparação da Volia também são ótimos, gente. Quem quiser pode adquirir também, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente entrar aí no passo a passo dos produtos de preparação. Primeiro, nós temos o Bond, né? Que é o quê? Ele é um pH, tá, gente? Qual que é a função dele? Ele vai equilibrar o pH da unha. O que que isso significa? Ele vai controlar a oleosidade da nossa unha. Naturalmente, a nossa unha ela já produz oleosidade. Então, a função dos produtos de preparação é exatamente esse: preparar a nossa unha natural para que o alongamento dure, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem é o desidratador, tá? Eu vou pedir para vocês uma coisa muito, mas muito importante. Aprendem a ler, pessoal. Isso é muito importante, tá? Quando vocês compram um produto, vem a embalagem e vem escrito coisas, tá vendo? Vem coisas escritas nelas. Então, o que vem escrito significa alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, a marca Honigel, o desidratador dela chama Bond 8, tá? Porém, quando a gente coloca aqui pra gente ler, né, sobre o produto, ele fala que ele é um pH balanceado, né? Então, ele é um agente de pH balanceado. Então, ele é um desidratador, tá? Ele vai controlar o pH da unha, ok? E aí, a gente tem outras marcas, que às vezes vêm com outros nomes, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, né? A marca Liriot, ela vem escrito pH balanceado, a gente. É o que vem escrito exatamente do lado aqui, ó. Foi o que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, por isso, e ele vem aqui, ó, escrito desidratador. Então, por isso que vocês têm que aprender a ler o rótulo, tá, gente? Tanto de produto de preparação, como de gel também. Então, nós temos o desidratador, né? Então, qual que é a função do desidratador? Ele vai controlar o pH da unha. Então, ele vai desidratar aquela unha, né? Ele vai remover aquelas moléculas de água também que contém na unha natural e vai, consequentemente, controlar a oleosidade da nossa unha, ok? E aí, em seguida, nós temos o primer, tá? Essa linha da Honigel, gente, vem escrita Ultra Bond, só que ela vem escrito aqui do lado, olha, adesivador Fuse.
o adesivador nada mais é do que primer, tá? Por exemplo, a linha Delirio vem escrito primer, tá? Então, por isso que eu falo, aprendem a ler os rótulos, tá? Porque aí vocês vão conseguir identificar qual que é o produto. E aí, tem esse primer da Honigel, que eu gosto muito dele. Ele não tem ácido, tá? E qual que é a função do desidratador, pessoal? E assim, muita atenção nesse momento, por favor. A função do primer é adesivar. Então, ele nada mais é que como se fosse uma cola, tá? É ele quem vai dar aderência do gel na unha natural. Então, a gente tem que usar o primer de maior qualidade possível, porque às vezes muita gente tem dificuldade, às vezes, em descolamento, por utilizar um primer inferior, tá? Então, invistem em primer de qualidade, porque é o que dá mais diferença, tá? Porque é ele quem adesiva o gel na unha natural, tá bom? Então, desidratador, né? Ele vai controlar o pH da unha. Primer, ele vai adesivar o gel na unha. Então, vocês estão vendo que cada um tem uma função? Então, vocês estão vendo que nenhum vai substituir o outro, não. Jéssica, mas eu tenho só primer, então você tem que ter desidratador. Ah, Jéssica, eu tenho só desidratador, então você também tem que ter um primer. Nenhum substitui o outro, ok? E aí, né, nós temos aqui também o gel base, tá? Que ele, gente, é pra fazer a capa base da unha natural, tá? Eu gosto de utilizar esse, por quê? Porque eu consigo otimizar mais ainda meu tempo. Jéssica, eu posso utilizar o gel? Pode, gente, pode utilizar o gel, tá? Porém, tem que ser gel transparente, tá? Porque é um gel puro. Então, se você quer utilizar um gel, Jéssica, posso usar o gel da XD transparente? Posso usar o gel da Ellen Color? Posso usar o gel, enfim, de qualquer marca? Pode. Mas tem que ser transparente, ok? E aí, pra finalizar, né, nós temos o Top Coat, né, que é aquele brilhinho. Ele também é indispensável, porque ele protege o gel, né, ele evita de manchar, evita de descolar. Ele também é como se fosse um gelzinho, né, então ele também não pode encostar na cutícula, tá bom? E ele também, gente, é muito importante, tá? Não pode dispensar ele, não. E aí, pessoal, é o seguinte, é o momento que eu quero chegar pra vocês e falar o seguinte. É o momento que dá mais repercussão, que todo mundo me pergunta, e eu vou ser muito dura nesse intensivão, porque eu quero que vocês prestem atenção em cada coisa que eu falo, porque perguntas ditas dentro do grupo que estão dentro da aula, eu não irei responder, tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, principalmente em questão de material de preparação, que é o que tem mais pergunta, ok? Nós temos essa linha, que é muito famosa, que é a Fischheim, que é conhecida como o pretinho do poder. Muitas pessoas que estão iniciando, normalmente compram essa linha de preparação, ou da XD, ou da Alina, enfim, são marcas mais baratinhas e mais inferiores. E aí, as mensagens que eu mais recebo: ai, Jéssica, eu tô fazendo o alongamento, mas meu alongamento tá saindo inteiro, o meu alongamento tá descolando, e normalmente, 99% dos casos são por causa de produto de preparação dessa marca, ou da XD, ou da Alina, ou normalmente são dessas 3 marcas, tá? Então, gente, o recado que eu quero deixar muito importante aqui pra vocês é o seguinte: conheço gente que utiliza essa marca e não tem problema? Conheço, tá? Mas, infelizmente, existem muitos produtos falsificados, tá? Então, às vezes, a maioria é falsificado. Por isso que dá tanto problema no alongamento. Por isso que, normalmente, eu gosto de usar produtos de preparação
de uma linha mais conhecida, justamente para não ter esse risco de ter falsificação, tá? Linha que eu gosto de usar mais conhecida é a Honigel, a Cútil, a Volia, desculpa, Pio Bella. Então, assim, são marcas mais populares, são mais difíceis de ter falsificação, tá? Materiais que vêm de fora, né, que normalmente é chinês, etc., tem muita falsificação, então a gente não sabe o produto que tem aqui dentro, tá? Então, pessoal, se vocês não querem ter problema de descolamento, invistam em produtos de preparação de qualidade, tá? Então, quem usa ele não tem problema, pode continuar usando sem problema algum, gente. Materiais vai de acordo de cada pessoa, tá? Mas eu tô deixando a minha opinião aqui, porque normalmente os produtos dessa linha dá muito descolamento, tá? A única coisa que eu não tive problema realmente foi com o Top Coat, que o Top Coat deles realmente, assim, são sensacionais, tá? Mas desidratador e primer da linha Finchesheim, XD, Lina, eu não gosto, tá? Dá muito problema realmente. Então, esse é um alerta que eu quero deixar para vocês, tá bom? Para vocês não terem nenhum tipo de problema de descolamento, tá? E eu espero que realmente eu não tenha perguntas dentro do grupo relacionado se os produtos de preparação dessa marca são bons, porque eu estou deixando claramente para vocês que eu, Jéssica Carolina Proença, não gosto dos produtos de preparação dessa linha, ok? Mas é a minha opinião, tá, pessoal? É igual muitas pessoas também me perguntam em questão da fibra. A fibra da Finchesheim, a fibra da XD, é uma fibra também que eu não gosto, porque é uma fibra dura, é uma fibra que é grossa. Então, eu realmente gosto de trabalhar com produtos que me dão segurança e que não vão me dar nenhuma dor de cabeça, tá? Eu não falo nem em questão de preço, porque, por exemplo, tem da Daisy, que é uma linha mais barata, da Liriot também, que é uma linha mais em conta, e que não deu nenhum tipo de problema de descolamento, tá? Mas é igual eu falei pra vocês, eu prefiro trabalhar com empresas que são mais conhecidas, né, que foi as que eu citei, para eu realmente não ter nenhum tipo de problema de descolamento, tá bom? Então, eu espero que vocês realmente tenham entendido, tá? Lembrando que nenhum passo a passo substitui o outro, tá bom, pessoal? E vamos entrar aqui em questão do gel, né, gente? Muita gente também tem dificuldade em questão disso, tá? Lembrando, pessoal, que gel... Lembrando, pessoal, que gel também é muito pessoal, vai depender de cada profissional, como que ela vai adaptar com aquele tipo de gel, a consistência, a coloração, enfim, tá? Isso é muito pessoal. Esse aqui são os materiais que eu tô mostrando pra vocês, que eu tenho aqui, eu utilizo em atendimento de mesa, vou demonstrar pra vocês no curso também, tá bom? Então, primeiro eu vou falar pra vocês em questão dos géis que seguram a curvatura, tá? São géis mais fortes e eu gosto muito de utilizar eles, por quê? Porque eu consigo otimizar mais ainda meu tempo quando eu tô montando uma estrutura, tá? O tempo de secagem deles é bem mais rápido, então eu consigo otimizar mais ainda meu tempo. Por exemplo, eu vou falar um tempo de secagem, mas isso depende, tá, gente? Porque depende de cabine, depende da temperatura do ambiente, a temperatura que a gente... Desculpa, o tempo de secagem vai depender de cada gel, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem esse gel da Honigel, tá? Que é o Fiber 3. Vamos supor que a gente faça a estrutura dele completamente, né? Toda com ele. A pré-curvatura normalmente é 5 segundos, tá? E a curvatura normalmente é 7, 8 segundos, tá? E aí, nós temos o da XD, né? Que é um gel que o alongamento fica mais flexível. Então, por exemplo, a pré-curvatura dele é de 15 segundos, né? E a curvatura com ele é 25 segundos. Então, vocês estão vendo a diferença de tempo que é de um para outro? Então, quando eu utilizo um gel de secagem mais rápida, consequentemente eu otimizo o meu tempo também, tanto em estrutura, né, como de lixamento técnico também. Então,
Esses dois géis aqui, ó, que a gente tem, tanto o Volia como esse da Honigel, eles seguram a curvatura, tá? Que são géis realmente que são para manter a curvatura do alongamento. Então, por exemplo, esse aqui, né, da Honigel, normalmente ele vai secar com 5 segundos. Esse da Volia aqui, que é o hard, né, que a gente utiliza somente na ponta, que é essa coloração aqui, olha, ele seca normalmente com 3 segundos, tá? Então, ele é muito mais rápido ainda do que esse, tá bom? Então, a gente tem esses dois modelos aqui para fazer a ponta da unha, que é pra gente poder manter a curvatura, ok? E aí, a gente tem esses outros géis, né, que são géis que deixa a curvatura flexível, tá? E aí, vocês podem utilizar eles mais para ponto de tensão, tá? Tem esse da Volia, que é o Classic Nude, tá? A coloração dele é muito linda, tá vendo? Mas eu acho a consistência dele muito ralinha, tá? Então, para fazer ponto de tensão, eu acho que fica mais difícil, principalmente para quem tá iniciando. Como ele é mais ralinho, eu gosto de utilizar ele para fixar a fibra, porque como ele é mais ralo, ele vai misturar mais rápido na fibra. Então, eu gosto de utilizar ele somente para aplicação da fibra mesmo, tá? Mas para quem quiser utilizar para fazer ponto de tensão, gente, pode usar também, tá? E aí, para ponto de tensão, eu gosto de usar um gel mais consistente, tá? Por quê? Fica mais fácil de eu fazer meu ponto de tensão, consequentemente, eu tenho mais controle de produto, consequentemente, eu vou montar uma estrutura mais perfeita e, consequentemente, eu vou otimizar no meu lixamento técnico, tá? Então, gente, eu realmente, ponto de tensão, normalmente eu intercalo com esses dois, depende do tom, mais ou menos, que a cliente quer, tá? Então, tem esse aqui da XD, que é o Pink Nude, né? Que é aquela coloração que fica mais naturalzinha. E aí, o tempo de secagem dele de curvatura é 25 segundos. E a gente também tem o da Ellen Color, tá? Gente, a Ellen Color é uma linha nova, mas é realmente, assim, sensacional, porque eles têm uma cartela de pigmento incrível, tá? Eles têm vários tipos de pigmento de gel. Então, você não precisa ficar fazendo misturinhas, tá? Então, eu gosto muito dele também. E a consistência dele, gente, é melhor do que da XD, tá? Vocês podem ver que o pigmento é um pouco mais... É parecido, né? Mas não é igual. Mas, olha a consistência do gel da XD. Peraí. Olha aqui a consistência. Agora, olha a consistência desse gel. Tá vendo? O da Ellen Color, gente, pra fazer ponto de tensão é sensacional, principalmente pra quem não tem controle de produto ainda, tá? Ou tem dificuldade nessa questão, porque ele realmente ele é mais consistente, vocês podem ver, ó, ele é muito mais consistente. Então, vocês vão conseguir trabalhar muito mais fácil com ele, tá? O tempo de secagem dele também é de 25 segundos pra fazer a curvatura, tá? Então, normalmente, eu sempre caso algum gel com outro, tá, gente? E não tem problema nenhum misturar. A única coisa que eu realmente não indico de misturar é, por exemplo, pegar o gel desse pote aqui e misturar nesse, tá? Mas misturar em estrutura que a gente tá montando, não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, eu uso praticamente como se fosse 3 géis, né? Porque eu uso esse da Volia pra fixar a fibra. Eu uso esse pra fazer a curvatura, né? Pode usar o da Volia também, fica a critério de cada pessoa. E eu uso esse pra fazer o ponto de tensão, tá? Então, realmente não dá problema nenhum vocês casarem eles dessa forma, tá? Só não misturem eles dentro do potinho, tá? Pra não dar nenhum tipo de reação química. Então, pessoal, esses são os géis que eu utilizo, que eu gosto muito, tá? E que vocês vão ver aí ao decorrer desses dias, tá bom? Então, pessoal, eu quero deixar uma observação bem bacana pra vocês aqui, porque muita gente me pergunta isso, tá? Esse daqui é o PrEP,
tá? E esse daqui é o álcool 70. Muita gente me pergunta, Jéssica, eu posso usar o álcool 70 ou eu tenho que usar o PrEP? Enfim, gente, pode usar qualquer um dos dois, tá? Não tem problema nenhum. O álcool 70, ele tem uma porcentagem de água, ele tem sim, mas naturalmente a nossa unha já tem uma porcentagem de água, tá? Mas uma coisa que eu quero frisar pra vocês é o seguinte, lembra que anteriormente eu falei pra vocês em questão do desidratador? Que ele remove moléculas de água, que ele controla a oleosidade da unha. Então, para quem utiliza principalmente o álcool 70, ele é mais indispensável ainda, tá? Porque ele vai realmente fazer o quê? Remover aquelas moléculas de água. Então, para quem quiser usar o álcool 70, porque é mais barato, pode utilizar sem problema algum, tá? Quem quiser utilizar o PrEP, pode utilizar o PrEP também, não tem problema algum. Fica a critério de cada profissional, tá bom? E, para finalizar, né, pessoal, vou deixar outra dica para vocês em questão de material. Muita gente me pergunta também em questão de primer com ácido, primer sem ácido, qual que é a diferença, né? Esse daqui é um primer que ele tem ácido, tá? O primer que tem ácido, ele não pode encostar na cutícula, tá, gente? Porque às vezes a cliente pode desencadear alguma alergia, pode dar alguma reação química em volta da cutícula da cliente, tá? Então, o primer que tem ácido, ele não pode encostar na cutícula, tá bom? Ah, Jéssica, mas qual que é a diferença dos dois, tá? Normalmente, gente, o primer que tem ácido, a gente indica de usar em unhas que são mais oleosas, tá? Então, clientes que não têm a unha muito oleosa, vocês podem utilizar o gel sem, o primer sem ácido, tá? As unhas que são mais oleosas, vocês podem usar o primer com ácido. Ah, Jéssica, mas como que eu vou saber se a unha da cliente é oleosa ou não? Então, normalmente é uma pele mais oleosa, tá? O cabelo também é mais oleoso, tá? Então, esses três fatores, mão que transpira demais, pele mais oleosa, cabelo mais oleoso, pele do rosto mais oleosa, consequentemente, é uma unha mais oleosa, tá bom? Então, quando vocês observarem isso na cliente, né, procurem usar o primer com ácido, tá bom? Olá, pessoal. Então, primeiro eu vou começar explicando para vocês um dedinho bem individual para explicar bem detalhado realmente, tá? E em seguida eu vou mostrar para vocês como que eu realizo o meu atendimento, né? Como que eu consigo otimizar o meu tempo aí, tá? Então, primeiro passo que nós vamos começar a fazer, né? A gente vai fazer a higienização desse dedinho aqui, tá? Pode ser tanto com álcool 70 como o PrEP, tá? Fica ao critério de cada profissional. Então, eu vou dar uma limpadinha e eu vou começar a fazer a preparação da minha unha, tá? Como que eu faço a preparação da minha unha natural? Eu vou vir com a broca diamantada, ó, que é a PM 718. Pessoal, eu vou começar a realizar a preparação da minha unha, né? Então, o que que significa? Eu vou afastar toda a minha cutícula que tá agarradinha, tá vendo? Vou tirar todo o brilho superficial. Então, primeiro eu vou começar utilizando a broca de cutícula, tá? Então, vamos lá. Ó, vou colocar uma velocidade bem tranquila, tá? Porque a ideia é só afastar a cutícula e tirar esse brilho superficial, tá? Pra gente não ter o risco de danificar a unha natural. Então, primeiro eu vou afastar a cutícula pra gente ganhar mais espaço. Vou lixando todos os cantinhos. E assim que eu lixar todos os cantos e afastar toda a cutícula, já tá ótimo. Ó, vou tirar o excesso do pó. E agora eu vou vir com a lixa
manual, tá? Sempre com o lado mais fininho, tá, gente? Que é esse lado aqui. Então, eu vou arredondar a minha unha. E vou terminar, né, de preparar ela. Então, eu vou terminar de retirar esse brilho superficial. Vou deixar ela completamente porosa. Não precisa de colocar força. É com a mão realmente bem levinha. Vai limpando o excesso do pó. Onde tiver brilhinho, a gente volta. Lixei todos os cantinhos, tá? A cutícula, pessoal, a gente nunca tira antes, tá? A cutícula a gente só tira quando a gente finaliza o alongamento, porque a cutícula, ela protege a pele da cliente, tá? Então, aqui, a nossa unha está 100% preparada, tá? Então, ela tá completamente, ó, porosa. Então, agora nós vamos entrar, né, nos produtos de preparação. Então, como eu ensinei anteriormente para vocês, em questão dos produtos de preparação, né? Eu vou utilizar vários aqui para vocês verem, tá? Todos que eu demonstro aqui são produtos que eu já utilizei e sei que são bons, tá? Então, primeiro eu vou utilizar o desidratador, tá? Vou passar na minha unha toda. Espero secar, tá? Ficar bem fosquinho, olha lá, ó. E vou passar o primer, tá? Sem ácido. Ele pode encostar na cutícula, ó. Passei. E esse, gente, fica com esse brilhinho assim mesmo, tá? Espera só mais ou menos de 10 a 15 segundos, só para o produto, né, absorver, né? E a gente fazer a nossa capa base, né? Lembrando que a capa base, gente, ela é feita por quê? Para fazer a proteção da unha natural, tá bom? Principalmente pra gente não precisar de colocar a fibra direto na unha natural. Eu vou utilizar nesse dedinho o gel base da Honey, tá? Que ele substitui, né? A capa base, ele é realmente como se fosse um gel, tá vendo? E vou fazer a capa base com ele. Sem encostar na cutícula. Ó. E vou levar pra cabine durante 60 segundos, tá? Então, pessoal, deixei 60 segundos, tá? E aí, vamos lá, né? Fiz a preparação da minha unha natural, fiz a aplicação dos produtos de preparação. E agora, a minha unha está pronta, tá? Pra gente fazer a aplicação da fibra. O gel que eu vou utilizar pra poder aplicar a fibra é este aqui da Volia, tá? O Classic Nude. Ele tem esse pigmento. Então, eu vou colocar um pouquinho do gel aonde eu vou fazer a aderência da fibra, tá vendo? Bem pouquinho mesmo. Então, olha aqui, ó. A fibra eu vou colocar do centro da minha unha pra baixo, tá? A gente não precisa de colocar rente a área da cutícula. Por quê? A fibra, ela é como se fosse uma extensão, tá? Se a gente coloca ela muito pra cima, quando a gente vai fazer o ponto de tensão, fica muito material na área da cutícula. Então, não tem necessidade. Então, nós vamos colocar a fibra aqui, olha, que eu pré-cortei ela. Ó, pré-cortei minha fibra. E vou colocar... Peraí, só um minutinho. Vou colocar aonde eu fiz a aplicação desse gel. E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer a aplicação dessa fibra, né? Então, a gente vai deixar ela completamente úmida. Ela tem que ficar toda transparente, tá? Então, foque primeiro em deixar ela completamente transparente. Por quê?
porque atrapalha na aderência da fibra, tá? E faz com que também não fique aparente a fibra. Então, esse momento aqui faz muita diferença também. Vou pegar mais um pouquinho, vou molhar para deixar ela bem, realmente bem transparente. Ó, então, pessoal, deixei ela completamente transparente. Eu vou aqui, olha, pentear só um pouquinho a pontinha, só para não ficar embolado, tá? E uma coisa que muita gente tem dúvida é em questão, às vezes, da quantidade de fibra que a gente tem que colocar. O que acontece? Visualmente, vocês vão ter essa percepção. Se fica muita fibra, normalmente a gente não consegue misturar o gel na fibra, tá? Fica muito difícil. E se fica pouca fibra, normalmente vai dando muito buraco na fibra, tá? Então, ela realmente tem que ficar toda por igual, não ficar buraco na ponta, pra realmente ficar certinha, tá? E aí, como aqui eu vou fazer o formato quadrado tradicional, a gente sempre vai puxar um pouquinho mais para as laterais, tá? A gente sempre vai abrir como se realmente fosse um leque, tá? Por quê? Porque se eu fecho a minha fibra, a minha unha vai ficar sem canto, tá, gente? Então, a gente tem que abrir as laterais. Olhando de frente, ó, ela fica bem abertinha realmente, tá vendo? De lado, ó. Então, aqui, fiz a aplicação da minha fibra corretamente. Vou levar pra cabine e vou deixar 10 segundos. Então, pessoal, deixei os 10 segundos, tá? Olha, fiz a aderência da minha fibra. Então, significa o quê? Que quando eu deixo a minha fibra completamente úmida, né? Deixo ela completamente transparente, ela adere na minha unha natural, ó. Vocês podem ver que eu tô puxando realmente, olha, com força, tá? Então, aqui ela já não solta mais, vocês podem fazer o teste aí também, tá bom? Aí, aqui eu já vou pré-cortar pra deixar ela mais ou menos do tamanho que eu quero, né? Porque aí a gente já vai economizar produto e vai economizar também no lixamento técnico. Entrando na parte da ponta agora, que é a pré-curvatura. Eu sempre indico de usar um gel hard, tá, gente? O que que isso significa? É um gel que a curvatura vai manter, a curvatura não vai voltar. Nessa unha aqui, eu vou utilizar o gel Classic Pink Hard, tá? O da Volia. E aí, lembrando que cada gel tem um tempo de secagem, tanto de pré-curvatura como curvatura. Esse gel aqui, gente, é indicado somente de usar na ponta, tá? Porque ele é um gel muito forte. Se a gente passa na estrutura completa da unha, a cliente sente muita dor porque queima. É somente na ponta mesmo, tá? E ele tem esse pigmento aqui, tá vendo? Então, eu vou utilizar ele pra fazer a pré-curvatura. Ó, vou pegar uma quantidade, vou passar somente na ponta, tanto em cima quanto embaixo. Deixar ela completamente transparente também, tá, gente? Pra não ter o risco dessa fibra trincar. Muita gente, às vezes, tem problema de, na hora que vai curvar, trincar. Por quê? Porque, às vezes, a profissional, ela não molhou a fibra direito, tá? Ou ela passou do tempo de cura. Quando o gel endurece demais, vai trincar essa curvatura. Então, por isso que a gente tem que saber utilizar o material, tá? Então, ó, molhei minha fibra completamente. Vou levar pra cabine, tá? E a secagem desse gel, gente, é muito rápida. Muito, muito rápida, tá? Vou deixar exatamente 3 segundos.
E assim que dá os 3 segundos, eu já tiro e curvo, tá? Por quê? Quando eu levo o material para a cabine, consequentemente o material esquenta. Quando eu tiro a mão da cabine, consequentemente o material vai esfriando. Então, da forma que eu curvar, vai ficar. Então, ó, então vocês podem ver que ficou bem realmente curvadinha, tá vendo? Bem curvadinha realmente. Eu faço um passo diferente, por quê? A minha unha, ela é muito curvada, então, naturalmente, ela arrebita a fibra aqui em cima, tá? Não tem problema, porque a gente tem que focar na ponta, para não dar infiltração aqui na parte de baixo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Para não ficar com ponto de tensão muito elevado e essas fibras me atrapalharem ou ficarem aparentes, eu faço esse lixamento aqui para tirar essa fibra que levantou, tá? É um lixamento bem superficial mesmo, é só para tirar esses fiapinhos. Ó, bem de levinho. E aí, vocês podem pegar o paninho só para tirar o excesso do pó mesmo. E agora, pessoal, aqui, ó, vocês podem ver que manteve a curvatura, tá vendo? E agora, nós vamos fazer o ponto de tensão. Gente, ponto de tensão, vocês podem utilizar qualquer gel que vocês quiserem. Pode ser o da XD, pode ser o da Ellen Color, pode ser até mesmo o da Volia, pode ser o da Honigel, pode ser qualquer um, tá? Mas, normalmente, eu sempre indico de vocês utilizarem um gel que é mais consistente, porque facilita muito mais para fazer o ponto de tensão. Então, o que eu vou utilizar nessa unha vai ser o da Ellen Color. Esse é o pigmento Pink Sakura. Então, aqui, ó, esse é o pigmento dele, tá? E eu vou fazer o meu ponto de tensão com ele. Então, eu vou pegar uma quantidade de gel mais generosa e vou fazer o meu ponto de tensão. Então, ó, primeiro centralizo o meu gel, que é onde é o meu ponto de tensão, e dele eu venho, olha, rodeando pra gente distribuir esse material. Sem encostar na cutícula, tá? Tentem montar a estrutura mais perfeita possível. Por quê? Porque a gente consegue otimizar mais ainda o nosso lixamento técnico. Então, venham espalhando gel, deixando toda a estrutura nivelada. E assim que eu finalizo o meu ponto de tensão, eu sempre venho primeiro de lado para ver se o meu material está completamente centralizado, se não tem nenhum buraquinho, tá? E depois eu venho olhando as paredes laterais para não ficar com excesso de produto, tá? Ó. Tá vendo que a consistência desse gel é muito boa, ela não escorre? Então, isso facilita muito mais, né, a gente na hora de fazer essa aplicação. Caso fique escorrendo, vocês podem virar o dedinho, ó. Espera o gel centralizar um pouquinho. E aí, vocês levam pra cabine, tá? O gel da Ellen Color tem que deixar 25 segundos. Então, pessoal, deixei os 25 segundos. Vou curvar mais um pouquinho, tá? Vocês podem ir tanto com o dedo como com a pinça também, fica a critério de cada pessoa, tá? Não coloca presilha direto, por quê? Porque o material ainda tá quente, senão a gente fecha a curvatura demais, tá? Então, a gente mantém com o dedo ou a gente vem com a pinça. Vou fazer a aplicação da presilha, tá? Então, eu vou colocar somente na ponta, ó. Somente na ponta, tá vendo? Então, ó, vou dar uma fechadinha, a gente sempre coloca ela lá, ó.
bem retinha, tá vendo? E agora eu vou fazer a cura total desse produto, que são os 120 segundos. Então, pessoal, fiz a cura total, tá? Que são 120 segundos. Não retira a presilha direto, porque o material tá quente ainda, a gente pode perder um pouquinho da curvatura. Caso alguém não queira, né, ficar esperando, a gente pode jogar o álcool 70 ou PrEP, tá? Por quê? Porque a gente vai dar um choque térmico na estrutura e aí a gente pode remover a presilha. Vou limpar a goma do gel tanto por cima quanto por dentro aqui. E aqui tá, ó, a minha estrutura prontinha, olha, super nivelada, ó. E agora nós vamos para o lixamento técnico, tá? Só que lembrando, gente, o lixamento técnico é a nossa aula de amanhã, tá bom? Então, agora o que que eu vou fazer? Vocês vão acompanhar aí, né, eu realizando o alongamento em uma cliente, né? Como que eu realizo o meu atendimento de mesa, para eu conseguir realmente otimizar o meu tempo, tá? Então, a gente vai dar sequência aí mostrando para vocês, mas a nossa aulinha de amanhã vai mostrar o passo a passo do lixamento, tá bom? Então, meninas, primeiro eu vou começar fazendo a asepsia das mãos aí, passando um álcool 70, né? Normalmente eu gosto de deixar secar naturalmente com aspirador de pó. Em seguida, eu vou vir com a broquinha diamantada PM 718 e já vou preparar as duas mãozinhas dela, tá? De uma vez, pra gente ganhar tempo também. Então, já vou preparar os cantinhos e a área da cutícula aí, das duas mãos de uma vez. Em seguida, eu vou com a lixa manual, sempre com o lado mais fininho, tá, gente? Pra gente não danificar a unha natural da cliente. E vou remover todo o brilho superficial, vou arredondar os cantinhos, né? Pra gente poder montar essa estrutura aí corretamente. E aí, primeiro, eu vou lixar essa mão, vou passar os produtos de preparação, tá bom? E aí, em seguida, eu vou fazer o lixamento da outra mão e passar os produtos de preparação. Porque quando eu fizer a segunda mão, passar os produtos de preparação, fazer a capa base e colocar para secar, eu já pego a outra mãozinha e já começo a fazer a aplicação. Terminei de fazer a capa base dessa mão, vou levar para a cabine, vou deixar os 60 segundos. E aí, vou fazer o mesmo procedimento dessa mão, né? Vou lixar toda a unha natural dela, remover toda a oleosidade, deixando a unha completamente porosa. E em seguida, vou passar os produtos de preparação, vou realizar a capa base e vou levar para a cabine também e deixar os 60 segundos. Nesse intervalo, eu já cortei as minhas 10 fibras, tá? Vou utilizar o gel da Volia, que é o Classic Nude, porque ele é mais ralinho, então ele me proporciona uma aderência da fibra mais fácil, tá? Como vocês podem observar aí no vídeo. Então, a aplicação da fibra, como eu já tinha dito para vocês, eu faço. E aí, pessoal, eu normalmente já coloco as 5 fibras de uma vez, tá? Sem levar na cabine, porque eu já tenho o controle dessa aplicação da fibra. Eu vou orientando a minha cliente também, para ela não descer a mão, para a fibra não sair do lugar, tá bom? Porque aí eu ganho mais tempo. Para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, pode fazer a colocação da fibra de 2 em 2 e o dedão por último, tá? Isso daí vai de acordo com cada profissional, né? Como que ela tem o domínio da aplicação da fibra. Terminei de colocar todos nessa mão. No final, sempre venho verificando todos os cantinhos para não ter o risco de sair do lugar, tá? E aí, vou levar para a cabine, vou deixar os 10 segundos e aí eu já vou para a outra mão para a gente poder fazer a aplicação da fibra, tá? Pra gente sempre ganhar tempo. Então, aí eu vou fazer o mesmo passo a passo que eu fiz na outra mão.
E aí, tô terminando, né, de fazer a aplicação desse último dedinho dessa mão. Venho verificando sempre, tá? E aí, em seguida, levo pra cabine também. E aí, eu já vou, pego a outra mãozinha, tá? Já vou pré-cortando essa fibra, mais ou menos do tamanho que a cliente quer, pra gente economizar produto e pra gente economizar tempo no lixamento técnico também, tá, gente? E aí, já corto da outra mão também, pra eu já deixar mais ou menos as duas mãozinhas do mesmo tamanho. E aí, nessa estrutura, eu vou utilizar o gelzinho da Honey Gel, tá? Que é um gel que mantém a curvatura. O tempo de cura dele é de exatamente 5 segundos na cabine de 48 watts, tá? Lembrando, gente, que neste momento eu realmente monto dedo por dedo, tá? A minha ideia realmente é de montar uma estrutura perfeita para eu não precisar de ter que ficar voltando e refazendo o canto. Então, eu realmente gasto tempo montando a minha estrutura para eu economizar, né? Otimizar o meu tempo no lixamento técnico. Então, eu vou montando dedo por dedo. E aí, naturalmente, eu sempre gosto de montar a ponta de todos primeiro, para depois dar sequência no ponto de tensão, tá? Eu gosto de fazer dessa forma, até mesmo para eu não ficar perdida em questão de tempo. Como eu tô fazendo a ponta, eu tô focando nos 5 segundos. E aí, quando eu faço o ponto de tensão, eu foco no tempo de secagem do ponto de tensão, tá bom? Então, pessoal, finalizei aí, né, criando a ponta de todas unhas. E agora eu vou começar a utilizar, fazendo ponto de tensão. Lembrando que esse gel que eu vou utilizar, pessoal, é o da XD, porém eu fiz uma misturinha, tá? Essa misturinha que eu fiz, eu vou ensinar pra vocês na terceira aula, tá? No final da terceira aula, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa misturinha de gel, que realmente fica uma coloração super linda, as clientes amam, tá? E foi feita realmente com gel da XD. Fiz o ponto de tensão, levei pra cabine, deixei 25 segundos, curvei novamente. Vou fazer o outro ponto de tensão, vou levar pra cabine, vou deixar os 25 segundos e vou fazer consequentemente desta mão toda. Tô finalizando aí, né, pessoal, o último ponto de tensão, vou levar pra cabine, vou deixar os 25 segundos, vou colocar a presilha normal também, e aí eu vou levar essa mão toda, tá? 120 segundos pra cabine, que é a cura total do gel, tá? E aí muitas pessoas me falam assim, ah, Jéssica, mas e o tempo que você colocou anteriormente? Não tem problema, tá, pessoal? Porque esse gel da XD, ele não tem problema se passar do tempo de secagem, não,
Então, eu sempre coloco 120 segundos depois a cura total desse gel, para realmente não ter o risco de descolamento e esse material não secar, tá bom? E aí, nós vamos para a segunda mão, vou fazer o mesmo passo a passo, tá? Vou fazer dedo por dedo, vou deixar os 25 segundos, vou aplicando a presilha. E aí, no final, eu faço a cura total desta mão também. Então, pessoal, criei a estrutura dos dois, fiz a secagem total das duas mãos, que são 120 segundos, lipei essa gominha do gel, né, que dá. E aí está a nossa estrutura de fibra de vidro feita com esse... Lembrando, pessoal, que amanhã é a nossa aula sobre lixamento técnico, tá? Então, continue acompanhando aí pra gente dar sequência na nossa aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Chegamos aí no finalzinho da nossa primeira aula, tá? Lembrando que a gente vai ter aí 3 dias de curso, né? Então a gente tem muito mais conteúdo aí pra mostrar pra vocês, tá? E eu quero passar aqui pra falar também de uma oportunidade muito única pra quem tá acompanhando o intensivão, tá? O que é essa oportunidade única? Eu tô abrindo, tá? Vagas pro meu curso completo. O que isso significa? Eu vou dar um super desconto, né, para as alunas que estão acompanhando aqui, né, o intensivão de fibra de vidro e que tem realmente o interesse de ingressar nessa profissão, tá? Então, para quem tiver o interesse, pessoal, de realmente se destacar como nail design, que é um ramo que realmente cresce independente de crise, tá? A gente vai abrir amanhã a pré-inscrição, tá bom? Então, quem tiver o interesse realmente de adquirir o curso completo, se destacar como uma nail designer, né? Adquirir mais conhecimento ainda, essa é uma super oportunidade para você se inscrever, tá bom? Mas vocês podem continuar, né, aproveitando aí o conteúdo que eu tô passando para vocês, o conteúdo gratuito, que ele é de extremo valor, tá? Muitas profissionais realmente cobram por esse tipo de aprendizado e eu não tô cobrando, tá bom? Então, para quem realmente tem o interesse, né, de participar do meu curso completo, a gente vai abrir a pré-inscrição aí para vocês, tá bom? Então, é esse comunicado que eu queria deixar aqui para vocês, tá bom? Eu aguardo vocês aqui amanhã na nossa segunda aula, né, que vai ser sobre lixamento técnico, que vai ser a continuação da nossa aulinha de hoje. E vou fazer também, né, explicar para vocês sobre a manutenção, tá? Então, eu aguardo vocês aqui comigo amanhã. Beijo!